Tá, então, começando aqui nossa live sobre Nazireus, beleza? Vamos fazer nossa live sobre Nazireus aqui, esperando o pastor Arthur entrar. E aí, gente, boa noite, beleza? Tudo bem? Estamos começando a nossa live sobre nazireados, sobre nazireus, né? Então, esperando. E aí, pastor Arthur, bora! Tô pedindo para entrar aqui, vamos embora. E aí, hombre de Deus, como estás? Tudo bem? Tá dando para ouvir bem aí? Aqui tá, e aí? Tudo ok. Tá dando para ouvir bem legal. Tá legal, cara. E aí, como é que tá? Muito calor por aí? Rapaz, aqui no Maranhão só tem duas estações, é calor e calor. Calor quando chove, calor quando faz sol. É calor com sol e calor com chuva. Legal, legal, legal. E aí, cara, como é que estão as coisas aí? Como é que tem a expectativa para a ida do apóstolo aí em abril? Estamos aqui tá tudo bem, né? Estamos tranquilo, ele vai vir, eu acho que é dia 13 de abril, uma coisa assim. A gente está com muito Ah, legal. ideia onde a gente vai ser, eu e minha esposa vamos ser realmente ordenados, né, ao ministério. A gente já está há alguns anos aí se dedicando a isso, né? Mas vai ser o Sim. dia mesmo da efetivação disso. Temos muita expectativa assim para esse dia, para a vida Uau, dele. que legal, mano. É uma honra para nós te ter parte da família aí. Amém? Amém, meu amigo. Tua casa e minha casa, viu? Igualmente. E aí, qual vai ser o papo? O que vamos falar? Qual é que é? Conta. Vamos lá, vamos bater um papo sobre Nazireus, né? Isso Essa, aí. né? Eu me lembro que logo após as eleições, logo após assim que a gente teve as últimas eleições, eu confesso que eu fui tomado assim por uma comoção, né? Eu comecei a chorar assim, muito temeroso com algumas coisas. E eu deitava aqui, bem aqui, onde a gente tá conversando aqui na rede da minha casa, eu senti no meu espírito, né? Eu senti um bradar. Levanta adolescentes e jovens nazireus pelo Maranhão. E Uau. assim, foi assim muito forte, né? Um impacto assim que eu tomei muito forte no meu coração, de sentir mesmo Deus impulsionando a levantar adolescentes e jovens como nazireus. Só que, assim, o assunto do sacerdócio dos nazireus não é algo muito comum, né? Não é algo que a gente vê em qualquer lugar, não é algo que a gente ouve qualquer pessoa pregando. A gente não tem nem muito material escrito, né? A gente não tem muito material escrito sobre nazireus. Teremos, em nome de Jesus, teremos. Mas isso tem queimado no meu coração, então, desde as últimas eleições para cá. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho me dedicado a isso, fazendo alguns votos periódicos, né, de alguns meses, de algumas semanas, e impulsionado a galera que eu tenho liderado para esse lugar, né, para Uau. esse caminho de. E eu li aquele livro, né, O DNA do Nazireu, do Luingo, e Legal. tem um que chama muita atenção, né, que ele fala assim, ó, a terra tem muito apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, mas vai chegar um tempo que vai se levantar jovens nazireus e a terra nunca mais será a mesma. Então, isso tem queimado no meu espírito, no meu coração. E já quero te lançar uma pergunta, né? Como é que tu Passa. vê isso? Tu acha que todo mundo foi chamado a ser um nazireu? Tu acha que todo mundo tem essa vocação para o nazireado? Como é que tu pensa isso? Como é que tu vê isso? Como é que tu enxerga isso? Cara, Deus ele sempre fez
como ele tinha escolhido uma tribo, né, para si, ele tinha escolhido a tribo de Levi, né? Ele escolheu os filhos de Arão para servirem a ele dentro do tabernáculo, né, e fora do tabernáculo, né, e depois no templo, né? A gente vai vendo isso na história, gradativamente crescendo as coisas. Deus, ele abre uma brecha para que pessoas fora da tribo de Levi possam viver face a face com ele. É tão legal. Abre aí comigo, vamos lá. Eu gosto de falar e gosto de citar o texto, porque às vezes fica as coisas no ar, assim, eu não curto muito isso, mano. Eu curto Fala aqui. de falar o bagulho e mostrar na Bíblia, tá ligado? Mas vamos ali, vamos abrir 1 Reis, capítulo 17 aí. Deixa eu abrir também aqui. 1 Reis, capítulo 17. Verso 1. Tipo, não sei se você viu Harry Potter. Você viu Harry Potter? Sabe quando eles falam de aparatar? Tipo, Elias meio que aparata aqui na Bíblia, tá ligado? Tipo assim, do nada aparece esse cara. A gente sabe muito pouco sobre a origem, a gente não sabe nada na realidade, né? Sobre a origem, sobre os pais de Elias, né? Sobre a tribo. Tipo assim, olha o que diz aqui, ó. Então Elias, o tesbita, ou seja, ele morava numa região, numa cidade chamada Tesbe, dos moradores de Gileade. Gileade é uma região, né? Disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face estou. Entende uma coisa, cara? Isso aqui é tão tremendo, porque com certeza Elias, ele não era da tribo de Levi. Sim. Mas para viver, para estar diante de Deus, para viver na presença de Deus nessa época, só um homem podia entrar uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, diante da presença, para levar gordura e sangue diante da arca. Mas esse cara, ele aparece do nada e ele diz: eu vivo diante da face do Senhor. Uau! Tipo, então eu creio que o nazireado, ele sim, ele pode ser alcançado por todos. Na realidade, o nazireado é um chamado para aqueles que não têm face. Meu Deus. Por isso que no livro do DNA do Nazireu, o autor ele fala que o último avivamento, o avivamento de Joel, capítulo 2, ele não será um avivamento apostólico, nem profético, nem evangelístico, nem mestral, nem pastoral. Porque na realidade, durante todo o curso da história da igreja, a gente está vivendo isso. Em 1100, por exemplo, nós vivemos a restauração do ministério pastoral, né? Em 1517, nós tivemos um avivamento, que foi quando Lutero coloca suas teses na porta da igreja, mas aquele ali era um avivamento de mestres, era um avivamento de doutores, de teólogos. Após isso, houve um avivamento evangelístico com Jonathan Edwards, com Wesley, né? Os caras pegavam, montavam em cavalos, iam para as praças das cidades e pregavam o evangelho. Ou seja, Deus vem restaurando os 5 ministérios. Em 1904 e 5, os 2 avivamentos, tanto de Gales como de Azusa, são avivamentos proféticos. Ok? E agora, de 1970 para cá, nós estamos vivendo um avivamento apostólico. Então, Desde 50 ali, né, com Kathleen Kuhlman, essa galera. isso, cara. Isso aí. É isso aí, entendeu?
Deus já restaurou os 5 ministérios, tá? Sim, sim. Mas o último avivamento, o derramar do Espírito sobre toda a carne, será através dos nazireus. Deus. Eu creio. Caras como Elias, que vão aparecer do nada e vão confrontar o governo e a igreja. Pode crer. Eu amo falar sobre isso, mano. Eu amo falar sobre isso. Não, Coração, cara. não sei se eu fui claro. Foi demais. Ok, então vamos lá. Eu me lembro de uma profecia que Bob Jones, né, um profeta muito conhecido nos Estados Unidos, que já faleceu, ele e mais, eu acho que foi John Wimber, aquele apóstolo que fundou as Vineyards, né, do avivamento de Toronto, de 94, eles dois, se não me engano, se não me falha a memória, eles dois profetizaram, né, que o avivamento dos últimos dias seria o avivamento sem faces. Que eles olhavam para a plataforma, e é uma coisa que meu pai espiritual, né, o pastor Judson, ele fala muito, né? Se nós queremos cultivar um avivamento, nós temos que olhar para a plataforma e não nos ver pregando. A gente tem que ir orando e não pregando. Então, isso aí. cultivando é justamente uma mensagem que não aparece. É a mensagem do amigo do noivo, né? É a mensagem que a gente aponta para o cordeiro, aponta para o noivo, e a gente se esconde, a gente sai um pouco de cena. Cara, isso aí que tem queimado. Muito Isso forte. queima em mim, mano. Sabe, a última pregação de Jesus em Mateus, que é Mateus 24 e 25, que é o sermão do fim dos tempos. Sim. Em Mateus 25, Jesus ele fala das 10 virgens, né? E ele começa a relatar sobre que... E muitas pessoas pensam que as 10 virgens representam a igreja. Mas as 10 virgens não representam a igreja. Jesus não é polígamo. Ele vai casar com uma noiva, não com 10. Na realidade, aquelas 10 virgens são damas de companhia. São os amigos do noivo que estão preparando a igreja para se encontrar com o amado e iluminarão o caminho com azeite do noivo até a sua noiva. Muito bem falado. O último avivamento será o avivamento das virgens. O avivamento dos amigos do noivo. Aqueles que estão preparando a noiva para o encontro com o amado e que vão preparar o caminho para que Jesus venha se encontrar com a sua noiva. Muito forte. E esse avivamento, né, como tu falou, porque até esse tempo de Elias só existia um sacerdócio, né? Um sacerdócio de Levi. E aí é como se os nazireus, é como se Deus abrisse uma brecha, né? Ó, eu vou abrir aqui um caminho que não é convencional, mas é um caminho para quem tem fome e sede. Uau. Mas uma coisa do voto de Nazireu, é como se, quando eu vejo, né, o voto do Nazireu, eu vejo o seguinte, como se Deus sentasse numa banca para negociar e perguntasse assim, o que tu quer ganhar? E o Nazireu, ele só tem uma resposta, eu não quero ganhar, eu só quero perder. Porque até então, todas as outras coisas, tu tinha uma bênção, né? Se tu fizer isso, tu vai ter uma bênção. Abraão, se tu sair, se a gente sabe disso, né? A bênção ela é condicional. Mas o Nazireu, ele não tem direito a nada, ele só tem que perder. Não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, não pode tocar em nada morto. Então, o Nazireu é para quem quer se restringir e não para quem quer alcançar algo. E isso tem tocado assim meu coração, né? Isso tem incendiado o meu coração. Então, a gente precisa ter esse entendimento que o chamado Nazireu, ele não é um chamado para a gente ficar famoso, para a gente ter like, para a gente em grandes conferências. Não. O chamado Nazireu é para quem quer renunciar, para quem quer abrir mão, para quem quer continuar caminhando por um caminho estreito. E já que a gente
entrou nos elementos, eu queria te jogar outra pergunta. Como é que tu contextualizaria essa questão dos elementos hoje, né? Como que tu vê essa contextualização? O que que tu pensa sobre isso? Como tu vê essa questão do voto em si, né? Como tu vê a questão do Sim. voto geral em si para os dias de hoje? Cara, eu vejo muito cabeludo que só tá deixando o cabelo crescer. Mas eu creio. Eu não anulo o voto externo, tá ligado? Não é isso. Não tô anulando o voto externo. Cada um tem seu chamado, né? Inclusive eu fiz o voto de 2012 a 2016 e quando eu entreguei meu cabelo ao Senhor, né? Que cabelo simboliza força, né? Eu entreguei a minha força ao Senhor. Passado um ano, o Senhor falou para mim novamente: deixa teu cabelo crescer. E eu externei o voto mais uma vez. E mantive cabelo comprido até 2019, se não me engano. Né? E depois, não mais, né? E eu não tenho nada contra se externar o voto. O que eu tenho contra é que pessoas pensam que vão rapar a cabeça e vão deixar o cabelo crescer. E isso é o voto. Isso não é um voto. Ou não cortar pelo. Na realidade, nós temos que entender o voto interno. Nós temos que entender o elemento vinho, o elemento não se aproximar de pessoas mortas, o elemento não se aproximar, não aproximar de uma videira, por exemplo, né? Não comer coisa contaminada. Nós temos que entender isso e trazer para o âmbito espiritual, né? Eu até gostaria de tocar nisso, se possível for. Deixa eu Não, ver isso aqui. aí Então, o que simboliza o vinho? O porquê que Deus ele fala lá em Números capítulo 6, está todo o voto lá, né? Descrito, né? E a gente não vai ter tempo para tocar em tudo, porque senão nossa hora vai se, né, vai se passar muito rápido, né? Mas, por exemplo, vamos tocar nos elementos do voto. O vinho. O que simboliza quando diz que o nazireu ele não pode tomar vinho e nem se achegar perto da videira? Na realidade, o vinho ele representa as distrações. Entendeu? Hoje nós temos muitas distrações. Televisão, computador, internet, doce, entendeu? Eu vou lá pro meu lado de comida, assim, do gordo, né? Tipo, é distração, gulosema, manjar, e aí vai, mano, um monte de coisa. É muita coisa, entendeu? O fato de nós nos abster de distrações é para que a gente possa desfrutar do Senhor, para que o Senhor seja o centro da nossa vida. Por isso que nós devemos ter uma vida de jejum e oração, para nos livrar das distrações. Não sei se fui claro. certeza. E essa questão da distração, assim, é algo que mais tem roubado, né? O que mais tem tirado o nazireu. E a gente pegou o exemplo do próprio Sansão, né? O Sansão era... Sim. E aí a galera fica batendo na questão da Dalila, né? Mas se tu for ver, Dalila, ela não era nem esposa e nem uma inimiga. O que Não, Dalila... Dalila foi a cereja do bolo, cara. Distração, ela era uma... O bolo tava montado, entendeu? Tudo tava errado, entendeu? Tava tudo errado. Dalila foi lá e botou a cereja do bolo só. Foi isso, entendeu? Já tava tudo errado. E John Piper, né, ele tem uma frase que até tem ficado famosa, né? Ele fala assim que o celular, ele tem uma função no dia do juízo final. Ele veio para mostrar que a gente não orava, não era por falta de tempo, era por falta de foco, né? Por falta de paixão, por falta de devoção. Falta de paixão. Eu acho que Falta paixão. a questão de distração é a principal coisa para o nazireu. Assim, claro que os outros elementos são muito importantes, né? Mas essa questão do vinho
é a que mais traz esse impacto. E só para complementar, né, para depois passar a bola para ti de novo, para continuar com os elementos, uma coisa me chama a atenção também no vinho, Pablo. Não sei se tu concorda, se tu Sim, não concorda, pode pode falar. falar. Mas eu acho que vinho também fala sobre embriaguez, né? E não andar embriagado fala sobre sobriedade. Eu acho Sobriedade. que o voto do Nazireu, ele traz para a gente, para o jovem, para os pastores, traz para o nosso coração, traz para o corpo de Cristo, sobriedade. Então, tem muita gente que tem se embebedado com o vinho. Muita gente tem se embebedado com o sucesso. Então, o que matou o chamado de Noé não foi a desobediência, não foi ter construído. O que matou o chamado de Noé foi se embebedar com algo que ele plantou. Então, todo avivamento acaba por quê? Porque as pessoas, ao invés de manter o lugar de oração, elas vão para o lugar de exposição. Vão fazer agenda, vão pregar. Eu não tenho nada contra isso, desde que Sim, isso sim, sim. é secreto. Então, eu acredito que a falta de vinho é vir para um lugar de sobriedade. Por quê? Porque a gente pode matar a próxima geração. O que foi que feriu o filho de Noé? Olhar o pai embriagado com as coisas dele. O que foi que feriu a geração de Ló? A embriaguez. Então, embriaguez fala sobre manter a sobriedade para a próxima geração. Então, eu acredito que ordem dos nazireus são pessoas sóbrias. Paulo ele vai falar, né, que o ministério dele não está nem além e nem a quem. Ou seja, o ministério tem que estar numa questão de sobriedade, entender o que Deus chamou a gente para fazer e não se embriagar com a fama, com o sucesso e trazer isso para a próxima geração. Eu acredito que esse elemento do vinho, da gente não se embriagar, da gente não se distrair com as coisas, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Que a gente tem que marcar o nosso coração, fazer esse voto interno. Como o profeta fala, né? Eu fiz um voto com os meus olhos. Nós precisamos voltar com esse voto. De olhar para Jesus, olhar para o Cordeiro e não olhar para as nossas vontades. Vontade de estar no Instagram, no TikTok, de maratonar série, de ficar só naquilo que é humano, né? Na realidade, o que tem nos afastado de Deus hoje como igreja não são as coisas ilícitas. O que nos afasta de Deus são as coisas lícitas. Meu Deus. É o que se pode fazer. Eu posso ver uma série, eu posso ter Netflix, eu posso ter Instagram, eu posso ter um canal no YouTube, eu posso, isso não me é proibido. Só que isso tem tomado, isso tem sido o nosso vinho, isso tem tomado o nosso tempo, isso tem nos embriagado. E isso nos traz, como tu bem falaste, isso nos traz embriaguez e não nos deixa sóbrios. Estamos sempre à procura de um novo inscrito no canal, estamos sempre à procura de mais likes, estamos sempre à procura, sabe? E o maior problema não é esse. O maior problema é que a gente faz tudo isso em nome de Jesus. Não, mas é pro reino. Não é pro reino, mano. É pra nós. Não é pro reino, brother. Entende? Sim. Ah, mas a gente usa desculpas para isso. Não, porque aí meu canal vai alcançar mais seguidores e a minha palavra vai atingir. E na realidade nós estamos faturando, mano. Não sei se tu me entende assim. Nós estamos nos embriagando com aquilo que é lícito. Hoje, sabe? E claro que existe ainda adultério na igreja, existe casos de pedofilia em meio à igreja, existe casos de pecados muito graves. Mas o maior problema da igreja hoje, o maior problema do nazireu hoje é aquilo que é lícito, aquilo que eu posso fazer. Isso tem roubado meu tempo com Deus. Até porque a queda, ninguém cai do dia para a noite, Não. né? Ah, acordei no dia adulterar. Não, não, não. Primeiro a gente é roubado do lugar secreto, a gente é tirado do lugar de oração, e aí depois consequências, né? Os tropeços, as quedas, e assim sucessivamente.
É o exemplo de Sansão, né? O Nazireu. Exemplo de Sansão. Então, a primeira coisa que Dalila faz, ela corta o cabelo de Sansão, ou seja, rouba a força. Rouba a força da oração, rouba a força do jejum, da devoção. Depois fura seus olhos, ou seja, perde a visão, perde a esperança. E depois fica andando em círculos, né? Não vai para lugar nenhum. Então, essa distração que é o primeiro chamado do Nazireu, né? E hoje a gente é assim entorpecido de informações, né? É bombardeado de coisas para nos distrair. Como eu falei, o próprio celular, hoje tem tudo num celular só. Tudo. Sim. Quer estar na ponta do nosso dedo. Filme, série, tudo, tudo assim. Então, às vezes, a gente não consegue mais, a gente sim, fica entediado com a solitude, né? A gente não consegue mais ter tempo de solitude, tempo a sós, tempo de parar, para refletir. Cara, hoje eu vi um rapaz, tá? Pra tu ver que legal isso. Legal não, ruim isso, mas legal no sentido que vai fechar com aquilo que a gente tá falando. Eu vi um rapaz que há um tempo atrás ele andava só de terno e gravata, e verão, calorão, e o cara andava de terno e gravata e sempre com um biblão embaixo do braço, entendeu? Aí hoje eu vi ele, passou aqui na frente, carregando, puxando um cachorrinho assim, de calção, camiseta, e eu sentia que ele estava feliz, alegre. A impressão que eu tinha é que a igreja com a qual ele frequentava, que eu não sei qual é, fazia dele um escravo, entendeu? Tipo, ele tinha que usar aquelas coisas. Só que agora ele foi para outro extremo. Ele está se sentindo livre. Ele está se sentindo solto agora. Entendeu? Por quê? Porque ele não soube lidar com a religião, né? Uhum. Então ele foi para outro extremo. E agora ele se sente livre. A religião não me aprisiona mais. Então eu vou para o outro extremo. Eu vou para a libertinagem. Eu não sei se tu sabe, claro que tu sabe, mas me parece muito a história de Roboão e Jeroboão, quando o reino se dividiu, né? Roboão era opressor pra caramba, né? O que o povo queria? Fugir para Jeroboão, que era libertino pra caramba. E é exatamente isso que eu vejo, sabe? A igreja precisa ser equilibrada, cara. A igreja precisa sair da religião, sim, precisa sair de uma estrutura que te fere a tua identidade, fere quem tu é. Porém, você não precisa se tornar um libertino, entendeu? Você não precisa chutar o balde, cara, entendeu? E a maioria das pessoas fazem isso. Elas se sentem livres, nunca mais quero viver isso na minha vida. Aquela igreja me oprimia, meu pastor era opressor, meu pastor me obrigava. Agora eu sou livre. Livre? Você só foi para Jeroboão, brother. Você, você só trocou, entendeu? E isso é muito sério o que tem acontecido. Eu vejo muitos jovens que estão saindo da igreja por causa de opressão e estão se tornando libertinos. Sabe por quê? Porque nos falta, como disse Paulo, vocês têm muitos mestres, mas falta paz. Muito forte. Não, e a gente vai vendo assim, né, essa questão da libertinagem, disso tudo que tá falando, e tem hoje que se tu fala que jejua, as pessoas falam assim, ih, lá vem o crentão, esse aí quer ser mais santo que os outros. Sendo que era uma coisa assim, se tu for olhar o padrão apostólico da galera da Bíblia, né, os historiadores vão dizer que eles jejuavam 2 vezes por semana, às terças e às sextas. A galera de John Wesley jejuava às quartas e às sextas. Então, assim, existe um padrão que não é por obrigação, mas por devoção. Por simplesmente, cara, eu não quero me distrair, eu quero focar na presença do Senhor, eu quero focar nisso, eu quero isso, eu quero mergulhar nisso para minha vida. E como é que tu vê essa questão do cabelo? Como é que tu transfiguraria isso para os dias de hoje? Como é que tu vê essa marca aí? Cara, eu creio, como a gente falou, né? Também falaste, né? O cabelo ele simboliza força, né? Então, eu creio que quando a gente, como eu falei, o voto
tem que ser muito mais intrínseco do que externo, né? Eu creio que quando a gente faz o voto, né? A gente está dizendo para o Senhor, tu és a minha força, tu és. Em mim, no meu ser, eu não tenho nada. Eu sou fraco. E sabe, quando a gente reconhece que a gente é fraco, a gente não cai. O problema de Sansão foi pensar que era forte. Se Sansão tivesse ouvido esse louvor que tem tocado nesses dias, que é que o menino canta, como é que é? Eu não sou tão forte como eu pensava. A verdade é que eu não sou tão forte como eu... Sabe? Se Sansão tivesse ouvido esse louvor, meu irmão, se ele... Sabe? Porque na realidade, Dalila fazia um jogo com Sansão, né? Ela jogava. E Sansão não precisava jogar o jogo, cara. Mas ele entrou na jogada. Sim. E ela perguntava, cara, de onde vem a tua força? E ele mentia, entende? Ele mentia. Sansão mentiu mais de 2 vezes para ela. Sabe? Como eu falei, o bolo já estava montado, o cabelo cortado, Dalila foi só a cereja do bolo, entendeu? Sansão, ele se distanciou tanto daquilo, do que Deus chamou ele, sabe? Que a mentira tomou conta dele, a ponto, sabe, de ele ser capturado, entendeu? Sim. Ele mentiu, cara. E na realidade, tipo assim, é o que eu creio, tá? E não é doutrina, por favor, né? Não foi pelo cabelo cortado, foi porque ele mentiu. Ele mentiu na caruda. Primeiro, síndrome de Adão, né? Tipo, cara, se a mulher pergunta, de onde vem tua força? Desculpa, meu amor, não te interessa. Entendeu? Pronto, cara. Só que não, entendeu? Ele entrou na jogada. E, cara, até que encheu tanto o saco dele, essas perguntas dela, que ele, tia, vem do meu cabelo. Só que ele já tinha feito todo o bolo, ele já tinha comido mel do leão morto, ele já tinha... Ele já tinha escondido do seu pai e da sua mãe ido na vinha, entendeu? Ele já tinha feito tudo errado. E essa é uma das características do nazireu, né? O nazireu, ele não pode se importar com o que as pessoas estão pensando. Ele não pode ter esse pensamento assim, como tu falou, né? De entrar no negócio, de calcular, o que vão pensar de mim. Então tu pega hoje João Batista, né? Por isso assim, e é uma crítica assim, né? Como eu falei, foi no período das eleições, né? Quando o presidente que eu não estava apoiando ganhou, que eu senti Deus me chamando para os nazireus. Entretanto, a gente não pode entrar em um outro extremo, né? Então, quando tu pega João Batista, que era um nazireu, João Batista está lá, ele é colocado ali na frente, né, vamos dizer assim, do presidente da época. João Batista, ele não negociou, ele não apoiou. O que João Batista faz? Ele bota o dedo na cara e fala assim, cara, tu está traindo teu irmão, tu está em pecado. Então, o nazireu, ele não tem acordo. Ele não tem acordo com politicagem, ele não tem acordo com o que vai pensar, ele não tem acordo com o que as pessoas vão dizer. Então, concordo contigo, foi aí que começou a queda de Sansão, né? Quando ele começa a querer parecer bem, quando ele começa a querer se amoldar com o que as pessoas estão dizendo. Então, os padrões, né? Padrões, então, se você pegar João Batista, desde sempre que não queriam que João fosse João Batista. Então, quando Zacarias ele está mudo, as pessoas falam que não, bota o nome do menino de Zacarias. Ou seja, queriam dar a identidade dele de uma pessoa comum. Queriam dar a identidade dele de uma pessoa normal. Queriam dar a identidade dele de uma pessoa indiferente. Então, irmão, eu acredito assim que uma das maiores maldições para a gente hoje é ser uma pessoa comum. Ser uma pessoa, sabe, que não busca o sobrenatural de Deus. Ser uma pessoa que não quer fazer a diferença. Uma pessoa que não se joga.
Então, o nazireu, ele é essa pessoa fora do comum. Quando eu digo de comum, não estou dizendo de querer se aparecer ou chamar a atenção, mas fora da normalidade. É os dias de Noé, né? É o que a Bíblia diz, nos últimos dias serão como os dias de Noé. Comiam, bebiam e davam esse casamento. Comer E outra coisa, importante que tu falou, comer é pecado, nunca foi, nem beber nem beber é pecado, nunca se, foi, se casar é pecado. nunca. O problema é que coisas lícitas estavam atrapalhando a geração de Noé. É como Jesus conta para vai lá, vem pro meu casamento, vem, vai, ó, tá chamando para bodas. Um fala o quê? Comprei o meu terreno, tenho que cuidar. Comprei novos gados, tenho que cuidar. Me casei, tenho que ir para lua de mel. Tudo coisa lícita, Tudo coisa mas lícita. à frente do reino, tá à É frente do isso, que Deus. Então, o é nazireu isso. pode ficar vivendo uma vida comum. Existe uma vida fora do que a gente aprendeu na biologia. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Existe, tem que ter uma fome por Deus. A gente não nasceu para pagar boleto, né? A gente não Não. nasceu para casa para comprar um carro. Existe algo que esses caras viram que nós precisamos ver, algo que Davi viu, algo que Paulo viu, algo que João Batista João, experimentou. Então nós precisamos tocar nessa uma coisa, né? Só os nazireus vão poder alcançar isso. Então a gente não sim. pode ter uma vida Sabe comum. uma coisa importante que tu falou de João? João, ele confronta o governo da época. Ele confrontou Herodes. Mas também a sua vida confrontou a igreja da época. João, ele muda o local de adoração. O centro da adoração era Jerusalém, né? O problema é que estava tão corrupta a igreja da época que tinham dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E, na realidade, quem deveria ser o sumo sacerdote, alguns teólogos dizem, era João. Por isso que queriam colocar o nome dele de Zacarias, para que ele fosse um sacerdote convencional, para que ele fosse um sacerdote que assumisse um lugar dentro do templo. Só que João, Deus não deixou João ser um cara convencional. Meu Deus. Alguns acreditam que João foi criado pelos essênios, né? Não sei se já ouviu falar sobre isso, né? E que os essênios, se a gente for dar uma estudada sobre os essênios eles tinham uma vida de jejum e oração e eles guardavam as escrituras. Na realidade, quando foram achados os escritos do Mar Morto agora, eles acharam um lugar onde os essênios tinham guardado as escrituras. Os essênios eram aqueles caras que guardavam as escrituras e que tinham uma vida de jejum e oração. E é por isso que João, depois que seus pais morreram, ele continuou sendo treinado e cuidado pelos essênios até que foi liberado. Alguns dizem com 30 anos. Eu fico pensando João, eu fico pensando os essênios afirmando sua identidade, dizendo, João, seguinte, teu primo, bro, é Isaías 61, mas você é Isaías 40. Você é Isaías 40. Eu penso João como um pitbull, tá ligado? O prato de comida tá ali, tu é segurando a corrente pro pitbull não comer. Não tá no tempo ainda. Não tá no tempo ainda. Você precisa amadurecer. Você precisa... João foi treinado para o seu ministério durante 18 anos. E seu ministério durou 6 meses. Meu Deus. Alguns dizem 1 ano e meio. Alguns dizem 6 meses. Mas sabe o que a gente fala? O ministério de sucesso é o ministério que tem... Você se prepara 2, 3 anos, faz teologia, assume uma igreja e, né, tem 30 anos de ministério. Sabe, João? É um fracasso, então, né? Porque o nosso preparo para a obra deve ser maior do que o tempo
em que estamos à frente. Não sei se você me entende. Uau, isso é muito louco. E o que me chama a atenção nisso, que me deixa assim, é essa vocação de João, né, cara? Porque assim, como a gente está falando, a chamada do Nazireu é chamada para não ser uma coisa comum. E qual é o comum, assim? Não quero falar mal de igreja nenhuma, Sim, né? sim. Um pastor bem relevante aqui no Maranhão. E ele falou assim para mim uma coisa que me deixou assim encucado. Ele falou assim: Arthur, eu tô com expectativa para ver como vai ser a tua igreja, a igreja das pessoas da tua idade, as igrejas que estão começando agora. Aí eu falei: mas por que, pastor? Ele falou assim: cara, porque na minha época a gente pegava uma mochila nas costas, fazia relacionamentos e pregava o evangelho. Eu falei: mas por que o senhor está falando isso? Ele falou: cara, Arthur, outro dia estava escutando uma rádio aqui em São Luís e se mudou uma igreja, né, muito famosa para cá, para São Luís. E ele falou assim, na inauguração, o pastor falou assim na rádio: venha para nossa igreja, porque lá tem estacionamento, tem ar-condicionado, cadeira acolchoada e lugar kids para o seu filho. Eu não tenho nada contra isso, eu estou orando por isso. Sim. Eu quero que minha igreja tenha ar-condicionado, eu quero que minha igreja tenha cadeira, eu quero tudo isso. Mas o que eu estou falando é que as pessoas, para atrair, elas vivem uma vida comum, uma vida muito parecida com o mundo lá fora. E João, cara, ele ia para o deserto. Ele ia para o deserto, vestia umas roupas meio estranhas. E a mensagem dele era única: vocês são raça de víboras. E as víboras naquela época eram conhecidas prostitutas, né? Então o João, ele recepcionava, o voluntariado de João era: vocês são filhos de uma prostituta. Sim, vocês negociam para ter prazer. E que você anunciou, cara, que loucura! Então nós João estava chamando a igreja: você negocia prazer, cara. É isso, cara. Nós precisamos ter essa chamada, essa é a chamada do Nazireu, né? A Bíblia não diz que Noé era um Nazireu, mas assim, eu gosto muito de... nos mostra isso, né? Como a gente citou aí agora. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Mas, Pablão, para a gente passar para o último ponto, né? Da questão de pegar em coisas mortas. Mas deixa eu falar uma coisa sobre Noé, que eu estava pensando esses dias. Noé, o ministério de Noé salvou 6 pessoas. E 6 pessoas é pouco. Uma igreja com 6 pessoas hoje é loucura. Mas o que vê é a fidelidade de Noé. Mas uma coisa me chama a atenção: que Noé, ele constrói a arca. E não começou a chover logo, porque a impressão que dá é que, pronto, Noé construiu a arca e começou a chover. 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro, só choveu depois que a arca estava pronta. Ou seja, quem fez chover foi Deus, mas era quando Noé aprontasse o chamado dele. Então tem coisas que Deus está esperando derramar sobre a terra quando os nazireus começarem a obedecer a Deus. Outra coisa que me chama a atenção é que demorou para chover. Ou seja, demorou 8 dias, né? Se a gente for examinar ali, segundo Gênesis, demora 8 dias. Então, o que me faz chamar a atenção? Eu tenho prazer, mesmo não tendo resultado, independente se está chovendo ou não. O meu prazer está em obedecer. E a Bíblia diz que Noé, ele coloca uma janela na arca. Para quê? Para que ele pudesse olhar para o céu. Então, mesmo depois que para de chover, aonde que Noé continua? Na arca. Por quê? Porque ele entendia que o chamado Isso dele é louco. tinha resultado ou se não tinha. Não tem a ver com a chuva, não tem a ver com o que está lá fora, não tem a ver se as pessoas estão me chamando de louco ou não. O que importa é se eu estou obedecendo ao noivo. Então, cara, assim, nós temos que queimar por isso. Mano, tipo assim, não tinha chovido até então. Nunca tinha chovido. Quando Deus diz para Noé, vai chover, ele deve ter pensado, tá, ok, eu acredito. Mas, mano, o que é chuva? E quando ele chega para sua família e diz, olha, Deus falou para mim, tem que construir uma arca porque vai chover. E todo mundo deve ter perguntado, tá, beleza, ok, mas o que é chuva? Não sei. Porque nunca tinha chovido, mano. A primeira vez que se ouve sobre chuva na Bíblia é ali. Entende? E a Bíblia diz, não sei, em Gênesis capítulo 1, que
existiam águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. O que é o firmamento? O firmamento é os céus. Então, existiam águas que estavam acima dos céus. E quando Deus faz essas águas caírem, essa água cair sobre a terra, então há um dilúvio. Entende? Nunca tinha chovido. Se você ler em Gênesis 1, isso é muito louco, porque as águas que estão acima do firmamento e águas que estão abaixo do firmamento, tipo assim, águas em cima do céu, sim, a atmosfera pré-adâmica ou adâmica, ok? A atmosfera pré-adâmica era revestida de água, meu irmão. Está na Bíblia, é só ler. Quando chove, quando essa água cai ao dilúvio, ninguém sabia o que era chuva. Então, a fé de Noé, cara, foi tão grande que ele demorou 120, alguns dizem 120 anos para fazer essa arca, mano. Meu Deus. Imagina, Deus falou uma vez com esse cara e disse, faça uma arca porque vai chover. E esse cara continua no propósito 120 anos, 110, 100 anos, não sei. Mas assim, mano, se eu não ouço a voz de Deus, alguém colocar a mão na minha cabeça, uma vez por semana, eu já estou em crise. Se alguém Eu sempre quero uma palavra profética. Sabe, eu quero uma palavra profética domingo, uma palavra profética quinta, eu quero uma live profética toda sexta-feira. Sabe, eu sou um caçador de palavra. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos indo de palavra em palavra e nem sabemos qual foi a primeira. Deus. Não sei se você me entende. Não manteve fiel, né, cara? Não se Cara, ele ouviu uma vez, uma ordenança. Faça a arca porque vai chover. E ele nem sabia o que era chuva. E ele fez. Mano, esse cara é muito louco. Não, tem alguns personagens que o Nazireu, assim, ele necessita mergulhar, né? João Batista, Noé, o próprio Sansão, Elias. Esses personagens nós temos que mergulhar na vida deles, né? Mano, João, por exemplo, todo mundo quer correr para a igreja. João correu para o deserto. Todo mundo diz assim, todo mundo prega assim. Deserto é passageiro. Deserto não é lugar de crente. Sabe o que João fez? Voz do que existe uma voz que clama no deserto. João, existe uma voz clamando no deserto. Vai lá e seja o microfone dessa voz. Meu Deus. Alguém está clamando no deserto, João. João ouviu a voz que estava clamando no deserto e correu para o deserto. Sabe o que Deus está levantando nesses dias? Pessoas que vão correr para o deserto e serão um sinal e símbolo para uma geração. O Nazireu, ele é chamado para ser um sinal e um símbolo. O Nazireu é aquele que dirá, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a gente vê que o chamado ao nazireado é uma controvérsia de sucesso da terra, né? Então, assim, todo certeza. corre na contramão do sucesso. Todo nazireu, ele faz de tudo. É aquilo que a gente falou no começo. O nazireu é o homem que ele senta para negociar com Deus e ele não quer ganhar nada, ele só quer perder. Não quero, não quero, não quero. Mas tu pode ser abençoado. Não, mas o sacerdote vai comer uma parte gorda. Não quero, não quero. Eu vejo também isso na vida de Jacó. Sabe, Jacó, sim, ferido na sua perna, né? Ferido na sua coxa ali. E quando Esaú se encontra com Jacó, ele fala o quê? Meu irmão, vamos comigo, vamos andando mais rápido. Então, as pessoas hoje em dia, o que elas querem? Promoção, andar com gente grande, voar mais rápido, fazer com que o ministério acelere. Mas o que Jacó fala? Não, eu tenho algumas ovelhas pequenas, eu tenho alguns filhos pequenos, eu tenho algumas pessoas menores, eu vou andar na passada deles. O que eu entendo com isso? Que Jacó, quando nós somos tocados pela glória de Deus, os nazireus, eles se compadecem dos mais fracos.
O nazireado é para quem não era da tribo de Levi, para quem não tinha direito a nada. Mas o nazireu é aquele que fala assim, cara, eu não quero andar com os popstars, eu não quero estar na fama, eu não quero andar com quem está no hype, eu não quero fazer crescer, eu não quero... É isso aí. Eu quero cuidar dos que foram esquecidos. Eu quero cuidar dos pequeninos. Eu quero cuidar daqueles que ninguém quer. Então Jacó, ele anda na passada lenta. Ele fala assim, não, eu não quero andar com os que correm. Eu quero ir aqui na manha. Eu quero ir aqui tranquilo. Então o chamado do Nazireu é um chamado na contramão do sucesso, na contramão da fama, na contramão da aparição. João Batista, né? Vamos lá, vamos crescer. O chamado nazireu é um povo dentro de um povo. Deus sempre lidou com isso. E esse povo é chamado remanescente, fiel. Entende, mano? Coisa Sabe? hoje. Pode falar. A coisa mais difícil de encontrar no Brasil, remanescentes. Cara, esse tema ele é tão vasto, né, que já falta 10 minutos para nós terminar a live, e a gente não tocou em nenhum assunto tipo ensino, assim, sabe? E acho que a gente deveria fazer outra live daqui a uns 15 dias. O que tu acha? Pra cima. Concordo. Isso é o que a gente tem pregado todo dia. É muito fácil falar sobre isso. É o que a gente tem ansiado, né? A gente tem ansiado. Sabe, mano, eu tenho pregado muito sobre a volta de Cristo. E eu vejo que... E pregado muito sobre escatologia. E tenho pregado muito sobre a vinda do reino de Deus, né? Porque eu creio que essa é a mensagem do Nazireu. Existe a... E acho que na próxima live a gente pode falar sobre isso. Hoje a gente falou um pouco sobre o voto, né? E vamos terminar de falar sobre coisas mortas ali. Mas acho que na próxima live nós podíamos tocar sobre a mensagem do Nazireu e sobre a vida do Nazireu. E sabe, a mensagem do Nazireu tem a ver com o reino que há de vir. Porque nós temos que preparar um povo para o que está por vir. Sabe, durante muito tempo foi pregado a dispensação, a teoria da dispensação, né? E não sei quanto a ti, né? E não briga comigo. Eu sou um pós-tribulacionista convicto, ok? Eu creio que nós vamos passar a tribulação na terra e seremos arrebatados depois da tribulação, ok? Mas tomara que eu esteja errado e quem é pré-tribulacionista esteja certo, porque eu estou no lucro. O meu problema é se eu tiver certo e as pessoas não se prepararem. Porque teologia para pré, tem. Teologia para meso, tem. Teologia para pós, tem. O que eu vejo hoje é que nós estamos pregando um evangelho. Eu falei. Estamos pregando um evangelho. Parece que é o outro evangelho, aquele que Paulo fala, sabe? Tipo, que seja anátema. Porque eu não vejo igrejas, eu não vejo pastores e líderes pregando sobre a volta de Cristo. Parece que esse é um assunto não intocável, sabe? Tanto é que a gente esqueceu que a gente é do céu, né, cara? Infelizmente. Antigamente, só quem era crente era feio e pobre. Assim, ainda tem uns crentes, né, ainda... Mas a igreja enriqueceu, cara. Então, assim, a mensagem é: você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa. Em nome de Jesus. Apontando para a terra. Mano, tipo assim, o que eu vejo muito isso, Arthur, sabe? Tipo, antes de ser crente, eu queria um carro grande, uma família grande, uma grana grande, uma conta grande no banco. Eu queria tudo grande. Agora eu continuo querendo as mesmas coisas. Em nome de Jesus. Pai, isso é tão hipócrita, mano. Isso é tão falso, sabe? Isso me apavora. Mas, vamos deixar para um outro dia esse assunto e vamos tocar sobre o não chegar em... Pode falar. Que tem me incomodado um pouco, que eu pensava assim, antes de eu
dessa reformulação, né? Desde o ano passado para cá, Deus tem me desconstruído, né? Com a mensagem do Nazireu, com a paternidade que eu tô, meu pai espiritual, o pastor Júlio, e a gente tem entendido muito isso na mesa, é que estão pregando o evangelho de que tu nasceu para ser grande. Parece que as palavras proféticas, parece que as pregações motivacionais, parece que tudo te empurra para isso. Não, tu nasceu para ser grande, eu vejo tu sendo pai de multidões, tu vai ter algo grandioso. Se Deus é um Deus tão grande, tu não pode sonhar pequeno. Mas, cara, qual é o sucesso do reino? O que é sucesso, entendeu? Existe sucesso em ter uma igreja grande? Amém. Mas Jesus só discipulou 12. Existe sucesso em tu pregar e 3.000 se converterem? Existe. Mas também existe sucesso quando tu constrói uma arca e 6 pessoas se salvam. Isso aí, Existe sucesso mano. para toda a Europa? Existe. Mas, cara, também tem Ananias que vai lá e põe as mãos. Também tem Barnabé que constrói. Então, a gente precisa desconstruir a igreja com esse pensamento de que todo ministério é um ministério grandioso aos olhos da terra. Eu não concordo com isso. Também não. Nasceu, às vezes, para pastorear 10, 15, 20, 30 pessoas. Sim. Cara, se levantar 30 pessoas, nazireus, homens de oração, homens de devoção, homens que vão atormentar a terra, nós já estamos no lucro. Então, nós precisamos desconstruir essa mentalidade de que tudo é grande, tudo é gigante. Ah, vamos ser pastor. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falando, né? Ah, eu quero ser pastor. Imagina quando a nossa igreja crescer, eu tiver de Hilux. Eu falei assim, cara, tire isso, porque talvez isso não é ministério. Deus talvez nunca queira para a gente andar de Hilux. Deus às vezes quer para a gente andar de o nosso carrinho 1.0, 1.4 pro resto da vida. Então nós precisamos tirar essa mentalidade de que ministério é para crescer, ministério é para enricar, ministério não, ministério é para obedecer. Ministério não é para a gente enriquecer. Se tu quiser enriquecer, cara, vai estudar, vai trabalhar, mas o ministério é um lugar de obedecer a Deus. Mano, ontem eu liberei uma profecia sobre a igreja. Porque eu vejo muitos profetas hoje só liberando coisa boa, né? Tu não vê mais profeta liberando coisa ruim nunca. Né? Tipo assim, eu não sei o que aconteceu com os profetas, mano. Profeta só libera a palavra top, entendeu? A pessoa pode estar no pecado que tiver, mas vai receber uma palavra profética que tu vai ser isso, que tu vai ser aquilo, entendeu? Aonde estão os profetas? Aonde estão os nazireus? Sabe o que eu liberei ontem sobre a igreja? Mateus 24, verso 9 e 10. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles vos matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Eu liberei sobre a minha igreja ontem isso. A minha igreja está se levantando para ser maltratada e para ser entregue à morte. Cara, as pessoas ficaram olhando para mim com uma cara assim. Eu falei, eu tenho uma palavra profética para ti hoje. Isso vai acontecer. E na realidade, não é que isso vá acontecer. Isso está acontecendo na Coreia, na Síria. Está acontecendo. Nós é que somos Nutella. É como eu digo, né? A igreja ela não vai ser perseguida, ela já é. Já é. É nós que não estamos passando por isso, cara. Então, Já é, mano. se assusta por quê? Porque os nossos púlpitos, dias de domingo, tá dizendo só assim, você vai vencer, você vai conseguir, você vai avançar, você vai crescer. E aí tu lê uma palavra dessa dizendo que vai ser perseguido, choca a cara. Pois é, você tem noção do que aconteceu na minha igreja? 5 pessoas se levantaram e foram embora. Sério? Sério? E eu disse, glória a Deus. Você quer falar, você quer ouvir no telagem, vá para outro lugar, porque aqui a gente não vai falar no telagem. Aqui é o evangelho de verdade. O evangelho completo. O evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho eterno. A mensagem do Nazireu. Mano, vamos falar rapidamente aqui então. Vamos lá. Peraí. Não tocar em
não tocar em coisa morta, né? Isso me lembra muito os sepulcros caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Me lembra de Moisés cobrindo a face, para que as pessoas não vissem que ele não estava mais na presença, mas ele usava o véu para que todo mundo pensasse que a sua veste fosse, sua face estivesse brilhando, como na realidade não estava mais, porque fazia alguns dias que ele não subia para o lugar da presença. E eu vejo muito isso, sabe? Muitos de nós, líderes, usando véu. Muitos de nós, líderes, e sendo sepulcros caiados. E um coração nazireu, cara, ele é constantemente confrontado pelo perigo da autojustificação, brother. Nós somos muito autojustificáveis. Cara, na realidade, a nossa disciplina, a nossa consagração, porque nazireu quer dizer isso, né? Consagrado, vem da palavra nazir, ou nazar, que quer dizer separado, ou consagrado, né? A nossa consagração, a nossa disciplina, ela precisa brotar do Espírito Santo, brother. Eu vejo pessoas fazendo voto nazireu, e aí o seu primo morre. Ah, eu não vou no enterro porque eu tô em voto. Mano, vai virar judeu, vai circuncidar então, sabe? Tipo assim, para, né? Isso não tem nada a ver com voto, entendeu? Isso não tem nada a ver com voto. Em vez da pessoa pensar que não tocar em coisa morta e não trazer isso para dentro, para um olhar para você mesmo, trazer o lance do examinar o homem a si mesmo, não. É muito mais fácil ser religioso. É muito mais fácil usar terno. É muito mais fácil carregar um biblão. Entendeu? E aí tem pessoas fazendo voto, fazendo a mesma coisa, porque não ir no enterro de uma pessoa é ser religioso. Óbvio. Entende? É ser religioso, cara. Como é que eu não vou no enterro do meu pai, cara? Tá rendido em nome de Jesus, entendeu? Mas, tipo, é incabível isso, cara. As pessoas, elas, não, eu estou de Nazireu agora, então eu não, ai, tá, e beleza, externou o voto, deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer, tranquilo. Ah, mas aí alguém vem, sei lá, e faz uma brincadeira e dá um talhozinho no cabelo. Ai, meu Deus, tem que entregar o voto. O que tu acha, pastor? Mano, que loucura. Entende? É muito mais fácil tu ser religioso do que tu ser verdadeiro. É porque a religião, ela sempre vai olhar para fora, né? É o que Jesus falava. Na antiga aliança falava se olhasse, pecava. Se tocasse, não. Agora é dentro, né? A gente tem dificuldade de olhar para dentro. Então, quando Jesus ele chega, ele pergunta do reino, né? Onde é que está o reino? Está ali? Está aqui? Não, o reino está dentro. Basta tu botar para fora e manifestar. Salmo 1 vai dizer que nós éramos como árvores plantadas junto a ribeiros, né? Só que quando Jesus chega na nova aliança, ele fala que ó, agora o rio não está mais fora, o rio está dentro de ti. Então, a gente tem dificuldade de entender que o governo do Espírito Santo tem que começar dentro. Então, tocar em coisas mortas aponta para pecados que matam o nosso espírito, que matam o nosso chamado, que querem a gente. Só tem uma coisa que pode derrubar o nosso chamado, é a nossa falta de caráter. Então, vejo o nazireu como alguém completamente vulnerável. O nazireu, ele necessita andar em vulnerabilidade. Então, esse é o propósito do nazireu, né? O nazireu, ele não é alguém que anda só, não é alguém que está ali. Que a imagem que a gente tem de João Batista é como se ele andasse só. Não, não. João Batista, ele tinha os seus discípulos, ele tinha uma companhia com ele. Então, o nazireu... E foi criado pelos essênios. Criado pelos essênios. Ele não andava sozinho. A gente precisa ter esse coração vulnerável. Eu me lembro muito que Jesus ele vai curar aquele menino que disse que tinha uma mão atrofiada, né? E mão aponta para serviço.
Então, assim, mão na Bíblia aponta para serviço. Então, Jesus fala assim, ó, me dá a tua mão. Na hora, ele tinha duas opções. Ou ele dava a mão atrofiada, que é onde ele tinha problemas e precisava ser tocado, precisava ser curado. Ou ele entregava a mão boa. O problema é que a gente tem entregado nossa mão boa. A gente tem falado assim, a gente pega a mão mirrada e esconde. Ou seja, nossos pecados, nossa falta de caráter, as coisas que não agradam a Deus. E a gente mostra a nossa mão boa, o nosso serviço bom. Ou seja, olha como eu sei pregar, olha como eu sei cantar, olha como eu sei dançar, olha como eu sei escrever, olha como eu sou alguém que rompe, olha a minha liderança. Então, Jesus está falando assim, ó, me dá a tua mão. Só que a mão que ele quer não é o nosso talento. Não impressiona a Deus. A Mano, maneira que é como um pai. Eu não vou me impressionar com um brinquedo que eu dei para minha filha. Eu que fui no shopping comprar. Então, o que Deus está querendo é a nossa mão mirrada. É a gente abrir nosso coração para um pai espiritual. É o que Timóteo fez com Paulo, né? Tá aqui, sim. pode me ensinar, pode olhar minha nudez. Então, o voto de Nazireu, não tocar em coisas mortas, é aquele negócio. Se o teu olho te faz pecar, Sim. arranca-o. Desarrancar é tu te submeter a alguém. Por quê? Porque esse alguém vai te cobrar. Esse alguém vai te tocar e vai falar assim, como dá aquela área? E aí tu não vai conseguir mentir. Agora, enquanto a gente vai encobrindo, né? A gente vai tocando em coisas mortas todo dia. Não pensa. Não, e o interessante, né, Arthur, que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, cara, toma um pouquinho de vinho por causa da tua úlcera aí. Já pensou quantas vezes Paulo deve ter orado com Timóteo para curá-lo e não rolou? E não rolou. Porque a gente não pensa que tem doenças que não são para cura. Já pensou nisso? Já pensou que o próprio Paulo tinha uma espinha na carne? Ou seja, eles sempre deixavam brechas para serem repreendidos. Eles sempre mostravam as suas áreas de fraqueza. Sabe o que nós temos hoje, na frente de muitas igrejas? Super-heróis. Isso mesmo. Intocáveis. Não, e tu Intocáveis. parece que o cara é perfeito, né? Não existe isso, mano. Não existe. Parece que o cara é lindo, é uma vida assim de perfeição, né, cara? Sabe, mas eu creio que os últimos dias da igreja serão dias de confissão de pecados. Eu creio que os últimos dias da igreja nós teremos cultos em que os irmãos e os pastores dirão: eu preciso confessar algo. Eu preciso. Eu preciso dizer que eu não sou tão forte assim. Eu preciso dizer que eu sou fraco, que eu sou falho. Sabe, cara, porque cuidado para que não caia aquele que pensa que está em pé. Não é o que está em pé. Porque aquele que está em pé sabe que é fraco. É. Ontem eu estava falando sobre isso com meus discípulos, sabe? Cara, nós temos que expor nossas fraquezas, sabe? Mano, quando a gente tem um período de mesa com os discípulos aqui, eu conto coisas cotidianas. Tipo, alguma discussão com a minha esposa, eu conto na frente deles, cara, quero pedir perdão pra vocês, porque eu saí dali. Porque também há uma cultura, tá me ouvindo? Há uma cultura hoje que fala que a gente só pode falar dos nossos erros para pessoas superiores a nós. Bom, acho que terminou aqui e eu também tenho, gente, tenho que sair. O pastor Arthur saiu, foi muito bom estar com você. Eu vou tentar deixar gravado isso. E se você está me acompanhando agora, eu também vou colocar essa live lá no YouTube, no canal do Profeta Basicão. Ok? Deixa eu ver aqui. Aqui. Não tá rolando aqui, Arthur. Acho que agora foi. Ô, caiu aí, meu? O celular descarregou, tive que trocar. Ah, pode crer. Cara, o meu tá quase acabando e eu não tenho outro celular aqui. Beleza. Tá na Marca então para daqui a 15 dias, vamos para cima. 15 dias. Só tava falando pra galera assim, ó. Eu vou colocar esse vídeo lá no canal do Profeta Basicão no YouTube.
tá? E eu tô acompanhando esse canal no YouTube, hein? Fera Ah, demais. pode crer. Pode crer, tá? Eu vou colocar lá esse vídeo, toda essa live lá, beleza? Então, Meu amigo, Deus abençoe tamo você. Beijão, Arthur. Beijão pra tua casa, pra tua família, tá? Valeu, tamo Nos junto. vemos. Até 15 dias aí. Beijo. É, Tchau. valeu.